Olá pessoal, no vídeo de hoje, nós estaremos aqui utilizando o módulo de comunicação SPI, para fazer uma implementação de comunicação LoRa. O intuito é trabalharmos como configurar o módulo SPI, para fazer a leitura e escrever nos registradores dos dispositivos conectados no módulo SPI. Então, para isso, nós vamos estar utilizando o sistema de comunicação LoRa, que é uma comunicação sem fio, e isso permite vantagens como a comunicação a longas distâncias, você permite um isolamento galvânico, uma vez que você não vai ter conexão entre o seu microcontrolador e os dispositivos a serem comunicados. Aí na literatura, fazendo uma pesquisa, tem relatos aí de comunicação de 4 quilômetros, então vai variar de acordo com o seu dispositivo, a antena e outras questões. Uma coisa só que tem que ficar claro é que LoRa é a comunicação, é a tecnologia de comunicação sem fio, na qual ela foi implementada. E LoRaWAN é o protocolo que é feito sobre o LoRa, Então, nós vamos implementar um código simples em LoRa. Não será o LoRaWAN, mas uma vez que você aprendeu, nada impede de você pegar aí a biblioteca, o algoritmo, e implementar as camadas de rede sobre o rádio LoRa. E aqui eu vou deixar esse link aqui da The Things Network, na qual tem uma boa explicação, para quem quiser estar explorando aí o que é a comunicação LoRa, quais as vantagens e desvantagens. Então, é um bom material aqui para a gente ter um conhecimento para quem ainda não utiliza. Antes de falar entrarmos na configuração DSP e como vamos implementá-los, o nosso setup nós vamos ter um Launchpad comunicando com o rádio via SPI e nós vamos ter dois dispositivos, que eu vou utilizar o ESP32, onde nós vamos ter eles farão a comunicação com o Launchpad, onde esse Launchpad vai funcionar meio que como um gateway. Ele foi implementado da seguinte forma: cada dispositivo ele envia mensagem só para o gateway, para o Launchpad. Ele não é proibido fazer a transmissão de um dispositivo para o outro. Tem como fazer? Tem. É só mudar a configuração de como foi implementado o sistema. Mas da forma que eu vou apresentar aqui hoje, a gente só comunica entre o DSP e cada Launchpad. Sobre o rádio LoRa, esse código ele funciona, foi testado no rádio da Centec SCX1278, no qual utiliza uma frequência de 433 MHz, e também na versão dele SCX1276, 915 MHz. Também foi testado em outro rádio, no RFM 95, na frequência de 15 MHz. Em cada país ele tem uma banda que é permitido o uso para esse tipo de aplicação, que ela é localizada na banda de rádio para aplicações industriais. No Brasil, a banda disponível é 915 MHz. Porém, o chip que eu estou utilizando agora é o 1278, porque eu não vou fazer uma aplicação comercial nem industrial, E também aqui no nosso país, neste exato momento, você vai encontrar mais desse chip e ele é mais barato, Você encontra esses de 915, mas ainda não é tão abundante quanto o outro. Então, quem for desenvolver aplicações comerciais e industriais tem que estar utilizando a banda de 915 MHz, senão você não vai conseguir o certificado, E também não é uma banda liberada essas outras. Mas, tirando a questão da frequência, os procedimentos são os mesmos, na biblioteca. Então, vou mostrar aqui primeiro como foi o pinout, o pin plane do rádio que a gente vai conectar no Launchpad. Bom, pessoal, então a pinagem que nós estamos utilizando é a seguinte configuração.
O DSP ele possui 4 módulos SPI. Ele tem o módulo SPI A, B, C e D. Como eu estou usando os pinos que foram disponíveis pelo Launchpad, então ele vai ser o SPI-C que eu vou estar utilizando. E para utilizar o SPI-C, na comunicação SPI, nós utilizamos esses respectivos pinos. Mais precisamente esses 3 primeiros, que é o MISO, Master Input, Slave Output, MOS e o Clock. Esse 125, que em alguns lugares chamam no rádio, ele chama do pino NSS, ele é o Chip Select. E geralmente ele é deixado como GPIO mesmo, de saída. E aí o chip é selecionado no estado baixo, no estado low. Então ele pode ser feito manualmente. Esses 3 aqui são do módulo SPI e esse aqui pode ser feito manualmente. Toda vez que você quer comunicar com o chip, você coloca ele em estado nível lógico baixo. Para comunicar com esse rádio, também é preciso mais esses 2 pinos, que eles irão funcionar apenas como GPIO normal, sendo que o RST vai ser o pino de saída para dar o reset no rádio, e o 120 e o 29 vai ser um pino de entrada, um GPIO de entrada, que é onde ele vai disparar a interrupção. No código foi configurado para que a cada mensagem que chegar no rádio, ele vai fazer uma borda de subida no pino, identificando que chegou uma mensagem. Então ele vai disparar uma interrupção e vamos ter que configurar o DSP. Nós vamos pegar o pino 29, configurar ele como entrada e além disso vamos configurar ele como uma interrupção externa. E aí você pode configurar para tanto borda de subida como descida ou ambas. E aí nós vamos colocar a função que vai ler a comunicação do rádio. Bem, sobre a biblioteca para comunicar com rádio, eu fiz uma adaptação da seguinte biblioteca. Para implementar no DSP, eu utilizei essa biblioteca LoRa do Arduino, né, desenvolvida pelo Sandeep Mistry. Tem várias versões, né? Então eu peguei o código dela aqui para gravar no ESP. E aí eu fui alterando o código dela para transformar em linguagem C e adaptar para o DSP. Então são esses 2 arquivos aqui, que nada mais são do que quando você baixa essa biblioteca, eu simplesmente peguei esses 2 arquivos aqui e fiz a adaptação dele para o DSP, né? Onde eu coloquei aqui algumas funções que são do microcontrolador, que basicamente são a que vai escrever na comunicação no SPI e a que faz a leitura. O restante eu deixei no mesmo escopo que está na biblioteca, né? Algumas funções de pino, como setar o pin high, low e de delay, eu também fiz adaptação para ficar no mesmo formato do DSP. No Arduino ele usa uma função millis para fazer um temporizador, dar um tempo, e aqui eu usei um loop, né, para ficar rodando vários ciclos sem fazer nada, né, para dar o mesmo efeito. E além disso também eu coloquei essa função aqui, ó, que no Arduino é millis, que é uma função que atrasa 1 milissegundo, e aqui eu coloquei esse loop também para dar o mesmo efeito. Então basicamente o restante é a biblioteca e eu fiz só então a adaptação para o DSP. Então essa foi a primeira parte. Esse aqui é o código que eu estou usando no ZESP, né? Que também eu fiz pequenas modificações nele, algumas coisas que eu criei a mais, mas basicamente eu utilizei este mesmo exemplo que vem na própria biblioteca. Se você for aqui, eu fiz uma adaptação desses 2 códigos para utilizar tanto no DSP quanto aqui no ESP. Então, basicamente, para um dispositivo funcionar como Gateway e LoRa, Gateway e o nó, ele utiliza, deixa eu ver se onde ele tem uma função que ele inverte o pino da interruption. Esse aqui, ó. A diferença entre um funcionar como gateway ou funcionar como o nó é basicamente
a ordem de você inverter ou não o pino aqui da interrupção para o modo de enviar e receber. Se você deixar todos na mesma configuração, aí eles vão funcionar como uma rede mesh, onde todo mundo envia mensagem para todo mundo e todo mundo recebe a mensagem de outro nó qualquer. Além disso, aqui tem algumas configurações do rádio, né, que é a frequência e principalmente essa parte aqui, onde que ele configura as características da rede, né, que é o spreading factor, a largura de banda da rede, o código rate e o tamanho do preâmbulo da mensagem. Então, e aqui é o sincronismo da rede, né, que é uma chave que identifica a rede. Cada rede tem que ter um identificador, né? Então, assim, detalhes pode achar na documentação da biblioteca. Então, basicamente, é bem tranquilo configurar essa parte. Deixa eu ver se... E isso aqui são configurações do rádio, né? Que a gente passa para ele. Então, vamos aqui ver no DSP, primeiramente, como que eu configurei o módulo SPI. Para quem já tem acompanhado nossos códigos, né? Então, basicamente, aqui inicializa os periféricos, zero vetor de interrupções, e aqui ele vai configurar as interrupções. Habilita o clock do timer, né? Porque eu deixo todos os clocks inicialmente desabilitados e depois eu habilito. Vou habilitando os que eu for utilizar. Como eu vou usar a interrupção do timer, então o DSP, como ele vai funcionar como um gateway, a cada 1 segundo ele vai enviar uma mensagem para cada nó. Ou seja, a cada 1 segundo ele vai enviar uma mensagem para esse e ele vai mandar de volta. Depois ele vai enviar para esse e ele vai enviar de volta. Uma comunicação bem simples. Então aqui eu configuro o time para isso. E aqui nessa linha é a minha função de interrupção externa. É nessa função que é onde eu vou tratar a mensagem que eu vou receber no rádio. Ou seja, eu vou enviar uma mensagem. Aqui também tem uma interrupção, né? Que ela on receive. Então, toda vez que ele chega na interrupção do ESP, né, ele pega aqui o código, verifica se eu mandei uma mensagem para ele mesmo. E aí eu seto um flag aqui que é nova mensagem. Aí no setup, no loop, na hora que ele vê que tem uma nova mensagem, então ele pega alguns dados e aqui ele vai, configura para o modo TX e envia novamente. E aí, quando ele chegar no microcontrolador, quando a mensagem... Deixa eu... Opa, saiu aqui um pouco. Quando chega uma mensagem no gateway, na hora que chega uma mensagem, aquele pino que é o pino de interrupção, ele vai disparar uma borda de subida. Então, e eu vou configurar o pino 29 para isso aqui ser uma interrupção externa. Então, chegando, detectou uma borda de subida, ele dispara essa interrupção e vai lá tratá-la. Aqui é para configurar as linhas e colunas da tabela de interrupção, igual a gente já mostrou outras vezes, né? E eu vou utilizar a interrupção do timer para cada 1 segundo enviar uma mensagem. E aqui é a interrupção do pino externo, né? Deixa eu só abrir aqui a documentação. Então, se a gente consultar a seguinte documentação, que é o Manual de Referências Técnicas, esse que está aqui, nós vemos que para o DSP, ele permite utilizar até 5 interrupções externas. Quem são elas? External Interrupt 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, na linha 12, ele tem a 3, 4 e 5. E na linha 1, ele tem a 1 e a 2. Então, nós podemos usar até 5 pinos para disparar interrupções externas. E aqui eu vou utilizar apenas a interrupção 1. Externa 1. E aqui eu habilito a linha principal. Nesses 2 registradores, né, para cada interrupção eu vou ter esses mesmos registradores, tanto para 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou configurar
Como que vai ser disparada a interrupção? O 0 é no fall, onde ele vai na transição de 1 para 0. O 1 no rising, onde é feita a transição de 0 para 1. E o 3 que é ambas, né? Quando houver qualquer transição de estado lógico no pino. E aqui é apenas para habilitar a interrupção. Configuro o timer, né, para cada um segundo. E vamos ver o GP, configuração dos pinos, como ficou. O 31 e 34, configurei um pino como GPIO Out. Aqui eu configurei os respectivos MUX para o pino funcionar como comunicação SPI. Então é só a gente consultar a tabela do GPIO. Então, para configurar os pinos como GPIO, a gente vem nessa tabela aqui do GPIO MUX Pin, no manual de referência técnicas, né? Nessa versão aqui é a tabela 8.7. E aí a gente vai lá nos pinos que estão disponíveis para o Launchpad, que são esses aqui. E aqui tem a configuração para ele funcionar como SPI no módulo C, né? Onde a gente tem que configurar o GPG MUX como 1 e o GP MUX como 2. Então, o GPG, que é o grupamento de MUX do módulo D, configuro como 1. E aqui o GP MUX configurado como 2. Como o Chip Select eu vou usar ele como manual, vai ser apenas um GPIO, onde eu vou controlar ele ficar em low ou high, então eu deixo ele manual, então eu não preciso configurar ele para o módulo SPI. Então vai ser apenas o MISO, o MOS e o clock. Aqui algumas configurações para desabilitar o resistor de pull-up. Como o pino 123 vai ser um MOS, o MISO, Master Input, eu também configurei ele como uma entrada assíncrona. Mas, ao você já configurar ele como SPI, ele praticamente já fica como uma entrada assíncrona. Eu deixei aqui, mas por uma questão de fácil entendimento. Na seguinte parte aqui, no GPIO 29, é onde eu configuro ele como pino de interrupção. Então, primeiramente, a gente configura o pino como digital. Ele é um pino digital. O DIR, ele é configurado como 0, que vai ser um pino de entrada. O Action Qualify vai configurar ele como uma entrada assíncrona, né? Então a gente coloca 3, porque ele vai ser um pino que vai ser assíncrono, ou seja, o sinal dele não vai ser sincronizado com o clock para fazer a amostragem. E aqui eu uso o Input X-Bar. Para que serve esse Input X-Bar? Vamos olhar. Então a gente vem aqui no manual de referência técnica, no capítulo 9, na seção do Cross X-Bar. Então aqui na figura 9.1 já tem o que a gente precisa. Como eu quero, ele utiliza esse módulo da entrada cruzada de pinos, então todas as interrupções externas estão aqui de 1 a 5 e elas são redirecionadas pelo mecanismo do Input X-Bar. Então a gente vai, para utilizar, nós utilizamos o input de 4, 5, 6, 13 e 14. Então, para qualquer uma dessas interrupções, a gente só pode utilizar essas respectivas input do X-Bar. O pino que vai ser roteado para essas respectivas input pode ser qualquer GPIO. Então, o pino aqui ele foi configurado como uma entrada digital assíncrona. Vou utilizar a input X-Bar número 4, ou seja, por que a 4? Porque ela está associada com a interrupção número 1. Se eu quisesse usar a interrupção externa 5, eu tinha que usar o input 14. E aqui eu coloco o GPIO que eu vou utilizar, o 29. Então, simplesmente é isso aí, já está configurado o pino como entrada digital. O módulo SPI, basicamente aqui, também não tem muito mistério, né? Eu segui aqui as seções de registradores da comunicação SPI, mas basicamente habilitei o clock do módulo SPI, coloco um reset no módulo para fazer as configurações. Aqui eu configurei como que é a polaridade do pulso do clock, né? No próprio datasheet do rádio ele fala lá se
se essa polaridade, a fase, se ela tem que estar alta ou zero. Ele vai funcionar como um módulo slave, como módulo master, né? Se for 0 é slave e 1 é master. Aqui, como que vai ser o clock do SPI? Então, deixei o padrão aqui de 500 kHz, né? E aí vai variar conforme a especificidade do dispositivo. Lembrando que clocks muito alto, pode ser que o tamanho do comprimento do fio possa interferir. Então, seria mais ou menos assim. Dependendo do comprimento do fio que você utilizar aqui para ligar o seu dispositivo SPI, ele não permita um clock muito alto. E aí você vai ter que usar um clock mediano. Então, por regra, vai testando qual que é o maior clock, sendo que o seu dispositivo consiga ler sem perder dados, né? Quanto maior o clock, né, mais rápido vai ser a taxa de transferência entre o dispositivo e o DSP. E aqui configura qual que é o tamanho das mensagens que vão ser trocadas. Nesse dispositivo, entre o SPI, o módulo dele, e o microcontrolador, são pacotes de 8 bits. E aqui, como que vai ficar rodando o módulo SPI. Então, mais detalhes pode ser consultado aqui no manual de referência técnicas. Então, configuro o SPI. E aqui agora, como que eu implementei a biblioteca que eu adaptei do LoRa, lá da biblioteca do Arduino. Então, eu tenho uma mensagem de... A mensagem que eu uso, ela tem um tamanho de 12 bytes. Isso foi eu que defini, né? Eu que criei dessa forma. Isso aqui fica a critério de cada um. Sendo que eu utilizei no primeiro byte, eu coloco o ID do gateway, o 1, o ID do nó, no campo 2 o tamanho da mensagem, né, vai ser sempre 2, o 3 aqui é um código, aí do 3 até o 11 é qualquer valor, né, são a mensagem propriamente dita. Aqui são as configurações que eu utilizo para inicializar o rádio e as configurações de como vai funcionar a rede. Lembrando que essas configurações aqui, todas estas, tem que ser as mesmas que vão ser no nó, nos nós, porque se não for, seu rádio não vai conseguir comunicar com eles. E aqui coloco inicialmente, ele vai ficar no modo RX, e a cada vez que der que o timer disparar uma interrupção, ele vai enviar uma mensagem. Uma hora ele vai enviar uma mensagem para o nó 1 e outra para o nó 2. Então essa é a parte que envia a mensagem. Aqui é o código da interrupção quando é disparado um pino, quando ele vai de 0 para nível lógico, né, no pino da interrupção. Então, basicamente, eu chamei essa função, que também alterei na biblioteca original do Arduino, onde que ela, se eu abrir ela aqui, ela está aqui no arquivo .c, que é todo o código que faz a leitura do módulo, verifica se a interrupção está setada, limpa, né, o flag da interrupção e captura as mensagens através dos registradores que estão na memória do rádio. E aí passo aqui e eu chamo uma função rxdone, que é para voltar, uma vez que eu já li a mensagem, aí eu posso voltar o rádio para a função idle, e aí depois eu inverto ou habilito o pino de interrupção, né? Lembrando que isso aqui vai ficar contrário ao que está nos módulos. Então, basicamente é isso que é feito. Entre o RX e TX é como que vai funcionar o pino, né? Se ele vai ficar invertido ou não. Então, é simplesmente isso que é feita a leitura. Uma questão que eu chamo a atenção aqui no SPI, no DSP, é o seguinte. No SPI do DSP, toda vez que ele for escrever na comunicação SPI, ao mesmo tempo que ele escreve, ele está lendo o buffer dele. Então, em algumas aplicações, primeiro, você tem que escrever o registrador que você quer ler,
E aí depois é que você faz a leitura desse registrador. Então são praticamente dois acessos SPI. Então, para ser feito isso no DSP, o que nós temos que fazer? Você vai fazer primeiro a escrita do registrador que você quer ler e vai fazer uma leitura de um lixo, né? Um trash. Depois você vai fazer de novo uma escrita. Então você vai primeiro escrever o registrador que você quer ler, faz uma leitura só para esvaziar o buffer, depois faz uma outra escrita que ele chama de dummy, também que seria nada mais que escrever um lixo, porque na medida que ele está escrevendo esse registrador, aqui é que ele vai ler o valor que nós queremos. Então, basicamente, quando você quer ler um registrador, você tem que escrever o comando que você quer e vai ler o lixo. Depois você vai escrever um valor qualquer para obter a leitura desse código que você queria no dispositivo. Então, se a gente ver aqui na parte de leitura, olha que interessante. Aqui vem um código do endereço que eu quero ler, né, no dispositivo, e aqui eu habilito o chip select, né, em low e passo o comando para fazer a leitura. Só que no mesmo tempo que eu faço a leitura, eu também estou lendo o buffer. E aqui eu vou ler, depois fazer a leitura do buffer. Só que essa leitura aqui eu vou descartar, porque ela é lixo, porque ela foi lida no mesmo instante que eu estava escrevendo. Só que para obter uma nova leitura, eu vou escrever um dado qualquer, um dado, né, não tem nada a ver com o que eu estou querendo, um valor aleatório. E aqui, no momento que eu estou escrevendo esse lixo, eu estou lendo o que eu tinha escrito anteriormente, que foi aqui. Então, eu tenho que dessas 4 sequências para ler este comando. Escrevo nele, faço uma leitura. Escrevo um lixo e leio o comando. Para fazer a leitura, ou para fazer uma escrita, passo o valor do código que eu quero. E aqui também eu faço uma leitura depois do lixo que estava antes. E aqui também escrevo um dado qualquer e faço a leitura. Então, basicamente, essa é a sequência de passos que a gente faz para o módulo SPI. Então, nunca que você vai fazer uma escrita e leitura ao mesmo tempo, né? Então, você tem que escrever, fazer uma leitura, desprezar, fazer uma nova escrita de um valor qualquer e depois ler o que você está querendo. Quando você quer transferir um registrador de 2 bytes, também é a mesma ideia. Passa o primeiro valor, descarta a leitura. Transfere o segundo valor e aqui você vai faz uma leitura para descartar, porque é lixo, né? Você está querendo fazer só uma operação de escrita. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar aqui sobre o módulo SPI no DSP, que temos que ter esse cuidado. Agora eu vou mostrar uma foto do setup. Então esse é o setup que eu estou utilizando, né? Na qual tem um DSP e tenho aqui uma antena do módulo LoRa. E aqui eu tenho as 2 outras antenas conectadas nos respectivos ESP. Então nós vamos fazer a transferência. Ele vai enviar uma mensagem para esse dispositivo e ele vai mandar uma de volta. E aí depois ele envia uma mensagem para esse dispositivo e esse dispositivo manda de volta. Então vou compilar. Vou fazer a comunicação serial aqui com os módulos ESP, né? Então aqui está o primeiro ESP. Vou abrir aqui para comunicar com o segundo ESP. Na porta 57. Então está aqui os 2 ESPs no serial do computador. Agora, vou habilitar aqui, dar o play. Então tá lá, ó, enviando, ou seja, enviando a mensagem para o nó 1 e aqui está enviando a mensagem para o nó 2.
Então tá aí fazendo a comunicação. Então, basicamente, então, foi uma adaptação da biblioteca. E aqui tem o que eu estou transmitindo. Então, se eu pegar aqui e alterar a mensagem que eu estou enviando, deixa eu fazer uma alteração aqui. Vou colocar. Opa, tem que colocar em tela. Então tá aí, ó, enviando a mensagem aqui para os dois módulos. E aqui ele recebe de volta a mensagem. Então, aqui tem o... Então, lá recebendo a mensagem do nó 1, depois recebendo a mensagem do nó 2. Então, tá aí a aplicação, né? E em testes práticos que foi feito aqui, a gente conseguiu uma distância de 2 km no campo de visada. Mas acredito que a gente consegue uma distância maior. Então, até a próxima.